Fala galerinha, Jonas Klimber aqui na área trazendo mais um vídeo de alto conteúdo de valor para você. Antes de mais nada, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo se você discorda do tema, se você concorda, se você tem outra opinião ou se você veio aqui só de passagem mesmo, beleza? Tamo junto. Bom, no vídeo de hoje vamos tratar sobre o NoFap, um assunto no qual está aí bem na atualidade, sobretudo no universo masculino e sobretudo com relação à energia, à produtividade, a papo furado de coach mortandela, que fica fazendo na sua cabeça, querendo que você entenda que você só vai ser macho quando você deixar de fazer certas coisas, que você só vai ser um macho masculino quando você deixar de fazer certas coisas, e a gente vai tratar sobre exatamente isso nesse vídeo. Simbora! Bom, primeiro de tudo, vamos aqui por que o tema é tão polêmico e por que é que eu trouxe esse título tão pegajoso aí para você. Primeiro que, para deixar bem claro aqui registrado, eu não sou totalmente contra o NoFap, tá? Primeiro, vamos aqui por partes. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, esse vídeo vai mais uma crítica e vou aqui tentar explanar o meu ponto de vista do que necessariamente condenar a prática, tá? O que acontece? Em nossa sociedade, ao longo da história, sempre tentou-se controlar os nossos instintos, certo? Primeiro de tudo que o sexo, ele é um instinto natural. É como você comer, é como você beber água, é como você dormir, tá? Qualquer Zé Ruela na esquina sabe disso, que o sexo é um instinto. O sexo é algo que você tende naturalmente a sentir vontade em fazer, tá? O que acontece? O homem, o nosso DNA, é o DNA do homem das cavernas. E não precisa ser um expert em biologia para saber disso. No qual nós somos seres paleolíticos com tecnologia do futuro e instituições medievais, sobretudo a igreja, né? Então, seguinte, o homem das cavernas, o homem paleolítico, ele é um homem promíscuo. Ele é um homem que não se sossega o facho apenas com uma parceira sexual. Por isso você observa os altos índices de traição, por isso você observa que o homem tende a pular cerca. Tá? Não estou aqui justificando, nem falando de moralismo, nada. Estou falando aqui de genética pura, tá? Falando aqui de instinto natural. Não confunda uma coisa com a outra. E durante a história, sempre tentou-se controlar os seres humanos, sobretudo o homem, com esse instinto predador natural que o homem possui, tá? E então sempre trataram isso como algo ruim, tá? Sempre tentaram fazer com que encontrar um motivo para culpar o fato de você aí tá querendo ter várias parceiras, né? Por que isso? Porque a parte do controle sempre fez parte da sociedade e sempre vai fazer. Ela vai tentar controlar a população de alguma forma, seja no meio político, seja no meio acadêmico, seja no meio... Enfim, o controle faz parte. E aí, aqui vão o primeiro ponto de vista que eu discordo totalmente do papo da galera de querer dizer que você está sendo improdutivo por conta aí da masturbação ou por conta do seu desejo. Primeiro que isso não tem nada a ver, tá? Se isso fosse verdade, o viciado em videogame, ele seria produtivo. Se isso fosse verdade, o alcoólatra seria produtivo. Se isso fosse verdade, o viciado em cigarro seria uma pessoa altamente produtiva. Então, por que é que somente o vício, né, a compulsão, ou como muitos coach mortadela falam, a masturbação em si, ela é o problema? Se todo transtorno, todo comportamento compulsivo tende a ser autodestrutivo e tende a fazer com que você não seja o expert da produtividade, sendo que você passa a maior parte do seu tempo exercendo aquela atividade. Ou seja, o primeiro argumento aí
já se torna inválido. Eu não conheço nenhum alcoólatra compulsivo, altamente produtivo, que todo dia vai para academia, que bota o shape, que tem o corpo do Thor, que toca 4 empresas, 5 empresas. Eu não conheço, tá? Então, o problema não é a masturbação em si que vai fazer você ser um merda, tá? O problema diz respeito a ter um comportamento compulsivo, a ter um comportamento autodestrutivo. Todo vício, ele leva você à destruição, não tem como, tá? Se você não tem um controle sobre a sua própria mente, se você não tem um controle sobre aquela atividade, você vai se tornar uma pessoa, né, bosta, você vai virar um merda, beleza. E o segundo argumento que torna totalmente inválido diz respeito a você, ao praticar o ato da masturbação, você se sente um merda depois de praticar. Isso não é válido do ponto de vista moral, tá? Por quê? Porque exatamente por esse condicionamento mental da sociedade de você desejar várias mulheres ser algo ruim, você acaba que se sente mal após desejar várias mulheres. Por quê? Porque é algo enraizado, sobretudo se você vem de uma família cristã, se você frequenta igreja e tudo mais, tá? Eu conheço colegas que acham total perca de tempo e não praticam e ficam explodindo aí, achando que vão. Meu irmão, pega um cara, tá? Pega um cara que não faz nada e vê se ele vira uma máquina. Ou ele acaba, e olha aqui a jogada que eu quero que você perceba que acontece quando você fica muito tempo sem. O cara que não faz nada, né, do ato, né, você sabe que é a tradicional punheta, o cara que não faz nada, não faz sexo, não faz nada, ele tende muito mais a ter comportamento depressivo do que o cara que faz. Por quê? Porque ele está reprimindo o instinto dele e ele está achando que isso é uma coisa ruim. Tá? Quando ele for fazer, ele vai achar que aquilo é uma coisa ruim. E não é uma coisa ruim. Você está entendendo? Então, para com esse negócio de achar que tudo que todo guru na internet fala é verdade. Pare de achar que o cara que é expert no comportamento pessoal, que o cara que tá aí falando para você fazer isso, aquilo, outro, ele não sabe nada da sua vida. Ele não sabe da sua biologia. Ele não sabe da sua bioquímica. Ele não sabe se você tem um sex drive ativo ou se não tem. Ele não sabe se você vai sentir tanta necessidade de fazer aquilo ou não, porque ele não é seu médico, tá? Ele é só um cara que desenhou um padrão e tá passando esse padrão para todo mundo. Isso pode ter funcionado para ele? Pode, tá? Pode. Por quê? Porque cada corpo é cada corpo, tá? Mas eu acho muito difícil um cara dizer que é totalmente feliz ou é totalmente realizado depois que parou totalmente, beleza? Desconheço. O que eu concordo com o NoFap é o fato de ele trabalhar o comportamento compulsivo, tá bom? Ele ajuda você a realmente observar que é aquele comportamento que está fazendo você ser uma pessoa improdutiva. E isso é muito verdade, tá? E realmente ajuda. Existem pessoas que são viciadas em pornografia? Existem. Isso é um problema, talvez, de saúde pública, pela alta oferta no mercado na internet nos dias atuais. E aí, muitas pessoas, pode parecer para você besteira, mas muitas pessoas adotam um comportamento obsessivo compulsivo com a pornografia, porque a questão dos superestímulos é muito verdade, tá? É muito verdade. A pornografia, ela é um superestímulo. Ela é algo que faz desencadear consequências bioquímicas neurais no seu corpo de imediato. A endorfina vai lá para cima e aí o cérebro se vicia realmente naquilo. Só que você exercendo o autocontrole, você adotando aquela prática como algo benéfico e não maléfico, tá? Já meio que quebra o comportamento obsessivo compulsivo. É como se você não pudesse se controlar e aí você ficasse neurótico somente naquilo. O problema não é o comportamento em si. O problema está na pessoa. Porque se assim fosse, ninguém beberia socialmente. Se assim fosse, ninguém fumaria esporadicamente.
tá? Todo vício, ele é desencadeado por uma consequência psicológica da pessoa que está na dependência do vício. Não é o comportamento isolado que vai praticar, que vai desencadear, na verdade, aquele estímulo viciante. Claro, todos nós temos uma tendência a nos viciarmos em algo, tá? Isso é natural. Por quê? Por causa exatamente dos superestímulos. Só que não dá para isoladamente culpar esse ato, porque existem vários outros atos na nossa sociedade, e aí o cara que também não faz nada não vive, né? Digamos assim. Todos nós temos uma tendência a ter um comportamento viciante e cabe a nós nos policiarmos, cabe a nós adotarmos rotinas produtivas, tá? Não é que você adotar o NoFap, você vai virar uma máquina. Se você também, como eu já mencionei no começo do vídeo, não adianta largar o NoFap e ser viciado em Free Fire. Não adianta, não adianta adotar o NoFap e ser viciado e passar a ser viciado no Free Fire. Não adianta você abolir um comportamento viciante e ter mais 10 na sua vida. Você não vai ser uma pessoa produtiva. E não é aderindo ao NoFap em si que vai fazer você ser a máquina, o homem de ferro da produtividade. Espero que você tenha entendido, tenha pegado a visão, tenha compreendido a mensagem. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Tamo junto, galera.